Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é a Introdução aos Estudos de Soluções, parte 1. Introdução à Físico-Química. Vamos comigo aqui, ó. Considere as seguintes misturas. Eu tenho uma mistura de água e areia, e eu tenho uma mistura de água e sal. Muito bem, uma mistura de água e areia, você concorda comigo que você vai conseguir identificar tanto a areia quanto a água? Muito bem, numa mistura em que eu consigo identificar mais de uma fase, essa mistura é dita mistura, como é que é? Isso, mistura heterogênea. Então vamos colocar aqui, isso aqui é uma mistura, aqui ó, mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Muito bem, mas quando a gente tem uma mistura em que eu não consigo identificar mais de uma fase, ou seja, ela só tem uma fase, essa mistura é dita mistura homogênea, certo? Quando eu tenho uma mistura de água e sal, e se o sal estiver totalmente dissolvido na água, eu não consigo identificar o que é água, o que é sal. É tudo junto, concorda ou não? Então, consequentemente, como ela só tem uma fase, ela vai ser chamada de mistura, certo? Aqui, ó, mistura homogênea. Mistura homogênea. Muito bem, a quantidade de propriedades envolvidas numa mistura homogênea é tão grande que houve-se então a necessidade de separar uma parte da química somente para estudar as misturas homogêneas. Sabe como é que é chamada essa parte da química que é separada somente para estudar as misturas homogêneas? Físico-química. Então, como é que a gente pode junto definir físico-química? Físico-química é a parte da química que estuda então as misturas homogêneas e suas propriedades. Muito bem. Vamos chamar, a partir de agora, as misturas homogêneas de... Eu tenho certeza que você já sabe e que você falou agora. Ah, isso mesmo. De soluções. Soluções. Muito bem, soluções. Bom, se a gente vai chamar a mistura homogênea de soluções, a gente tem que entender que uma solução, ela possui duas partículas fundamentais. Quais são essas partículas fundamentais de uma solução? Uma solução possui como partícula fundamental o soluto, que vai ser a parte, aqui ó, a parte dissolvida na solução, parte dissolvida na solução, e o solvente, que vai ser a parte que dissolve, certo? A parte que dissolve o soluto. Muito bem, indivíduo. Então, olha só, a gente tem uma solução, e uma solução é composta de duas partículas fundamentais. Soluto, que vai ser a parte dissolvida, e o solvente, que vai ser a parte que dissolve. Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura de água e sal, quem é o soluto e quem é o solvente? A água vai ser o solvente, porque vai dissolver o sal. Então, o sal vai ser o soluto, porque vai ser dissolvido pela água, certo? Então, mais uma vez, o sal vai ser o soluto e a água vai ser o solvente. Muito bem, mas é muito fácil a gente pensar quando nós temos uma mistura, por exemplo, de um sólido e de um líquido, certo? Porque o sólido vai se dissolver no líquido. Mas se eu tiver uma mistura, por exemplo, de dois líquidos, uma solução líquida, existe, Binho? Claro. Por exemplo, água e álcool. Água e álcool é uma solução líquida, certo? Quem é o soluto e quem é o solvente? Normalmente o soluto está em menor quantidade comparado ao solvente. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de água comparada à quantidade de álcool, a água vai ser o solvente e o álcool vai ser o soluto. E se a quantidade de álcool for muito grande, a quantidade de água vai ser pequena, vai ser o contrário. Mas normalmente as soluções são aquosas, certo? Ou seja, a água é considerada o solvente e quem está dissolvido nela o soluto. Mas nós temos também soluções sólidas. Por exemplo, o ouro 18 quilates é uma mistura homogênea. O rubi é uma mistura homogênea. O aço é uma mistura homogênea. Logo, a gente tem soluções sólidas, ou seja, de sólido com sólido ou mais sólidos. A gente tem mistura líquida, né? Melhor, soluções líquidas, como água e acetona, como acetona e álcool. Nós temos soluções gasosas, como ar atmosférico, certo? Então, não necessariamente uma solução entre um sólido e um líquido. Bom, uma solução também ela pode ter caráter molecular. Como assim, Binho?
por exemplo, uma mistura de água e açúcar. O açúcar dissolve na água, certo? Só que o açúcar não separa em íon. Como é que eu vou saber disso, Binho? Por quê? O açúcar faz ligação covalente. Uma vez que ele faz ligação covalente, ele não se separa em íon. Então, consequentemente, se ele faz ligação covalente, a solução de açúcar é uma solução molecular. Mais um sal se separa em íons. Um ácido se separa em íons. Uma base se separa em íons. Certo? Logo, uma solução formada de um tipo dessas substâncias, ela vai ser uma solução iônica. Certo? Mas vamos lá. Continuando nossos estudos sobre soluções, nós temos que as partículas fundamentais são o soluto, que é a parte dissolvida, e o solvente, que é a parte que dissolve. Muito bem, mas eu sei que se eu colocar, por exemplo, uma quantidadezinha de sal em água, essa quantidadezinha de sal em água vai ser dissolvida pela água. Mas eu não posso pegar, por exemplo, um copo d'água e botar 1 quilo de sal lá dentro, que não vai dissolver. Você concorda que não vai dissolver? Não vai dissolver. Por que, indivíduo? Bom, porque existe uma quantidade limite de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente, a uma dada condição, né, de temperatura e pressão. Por exemplo, quando você faz o seu suco de laranja em casa, né, o seu suco de limão, qualquer coisa desse tipo, que você precisa colocar açúcar para adocicar. Muito bem, se você ultrapassar a quantidade de açúcar que essa solução que você está preparando, ela é capaz de dissolver, o que acontece com o açúcar? Ele vai para o fundo, certo? Então, por quê? Porque existe uma quantidade limite de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma dada condição de temperatura e pressão, certo? Essa quantidade limite de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente, a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade. Para abreviar aqui, a gente vai chamar, aqui vai abreviar para CS ou GS, tudo bem? Coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade. É a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de solvente a uma dada temperatura e pressão. Exemplo, o salzinho de cozinha, o NaCl, ele tem como coeficiente de solubilidade 36 gramas em 100 gramas de água, tá? Há condições normais, que é 1 atm de pressão, a nossa pressão aqui, e a 25 graus, que é a temperatura ambiente. Muito bem, Binho, eu preciso decorar esse coeficiente de solubilidade? Não, indivíduo, não. O problema vai te fornecer. O que você precisa saber é trabalhar com esse coeficiente de solubilidade, correto? Muito bem, vamos lá. Então, uma vez que a gente conhece o coeficiente de solubilidade de uma determinada substância, a gente consegue, então, classificar a solução de acordo com o coeficiente de solubilidade. A solução ela pode ser dita insaturada, ela pode ser dita saturada ou saturada com corpo de fundo. O que significa isso? Uma solução insaturada é quando a quantidade de soluto ela é menor que o seu coeficiente de solubilidade nas condições dadas. Por exemplo, vamos um exemplo aqui. Qual é o coeficiente dele, né? 36 em 100 gramas de água. Qualquer quantidade que eu tenha menor que 36 em 100 gramas de água, ela vai estar insaturada, certo? Então, eu vou colocar como exemplo aqui 10 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Você concorda comigo isso? Eu tenho uma quantidade que é menor do que o coeficiente de solubilidade do NaCl, 10 gramas. Então, consequentemente, a solução vai estar insaturada. Muito bem. Ok. Quando a solução é dita saturada? Poxa, se você está dizendo assim, caraca, não aguento mais assistir os vídeos do Binho. Caraca, eu estou saturado. Porque você está no limite. Concorda que você está no limite? Você está no limite. Então, a solução é dita saturada quando você tem exatamente a quantidade de soluto. Não é isso? A quantidade de soluto máxima ali. Então, vamos lá. Quando a quantidade de soluto é igual ao seu coeficiente de solubilidade nas condições dadas. Então, por exemplo, quando a gente tem exatamente os 36 gramas de NaCl, certo? Em 100 gramas de água. Mas a gente pode passar para cá. A gente pode colocar isso, né, de maneira múltipla. Por exemplo, se eu dobrar aqui, ó, 72 gramas de NaCl, em que? Numa quantidade também dobrada de água aqui, ó, 200 gramas de água.
Ou se eu dividir por 2, tá vendo aqui? Se eu tiver 50 gramas de água, ela vai estar saturada. Se eu tiver aqui, se aqui for a metade, aqui é metade também, 18 gramas de NaCl, ela também vai estar saturada, certo? Que a gente pode fazer o mesmo raciocínio com isso lá na insaturada. Por exemplo, se eu tenho 18 gramas em 50 gramas de água, se eu tiver, por exemplo, 15 gramas de NaCl em 50 gramas de água, ela também vai estar insaturada, porque está abaixo do coeficiente, concorda? Muito bem. E quando ela vai estar saturada com corpo de fundo? O corpo de fundo, ele acontece quando o quê? Você passa o coeficiente de solubilidade da substância, você concorda? Muito bem. Então, olha aqui, ó. Quando a quantidade de soluto é superior ao seu coeficiente de solubilidade nas condições dadas. Então, exemplo, se eu colocar 40 gramas, aqui ó, 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, se eu colocar essa quantidade, o que vai acontecer? O coeficiente do NaCl não é 36 gramas em 100 gramas de água? Então, consequentemente, se eu coloco 40, o que vai acontecer é que vai ficar 40 menos 36, concorda que é o máximo que a água vai conseguir solubilizar, logo vai para o corpo, vai como corpo de fundo, ou seja, vai para o fundo do recipiente, 4 gramas de NaCl, certo? Então ele só vai dissolver o que ele conseguir, ele consegue só 36, você está colocando 40, logo o que sobra são 4 gramas que vai para o fundo do recipiente, certo? Vamos lá. Então, vamos então responder as perguntas a seguir. Como podemos classificar uma solução aquosa de NaCl a 25 graus em 1 atm com 5 gramas de NaCl em 100 gramas de água? Perceba que a quantidade de água é a mesma quantidade de água que está no coeficiente de solubilidade dele, que é aqui, ó, 100 gramas. Então, vamos lá. Qual é o coeficiente de solubilidade dele? 36 gramas. Você está colocando 5 em 100, não é isso? Você está colocando uma quantidade inferior. Logo, a solução é uma solução, o quê? Uma solução insaturada. Ela é insaturada porque a quantidade de soluto está menor do que o seu coeficiente de solubilidade, certo? Se eu colocar 46 gramas de NaCl em 100 gramas de água, quanto é que eu posso? Eu posso 36. Se eu estou colocando 46, eu estou colocando mais do que eu posso. Então, ela vai ser considerada saturada, aqui ó, ela vai ser classificada, melhor, saturada com corpo, não é isso? De fundo, de quê? De 10 gramas, que o máximo que eu posso é 36. Se eu estou colocando 46, então corpo de fundo de 10 gramas, certo? Esse é o máximo que ela consegue solubilizar, é 36. Botou 46, vai ficar 10 no fundo, certo? Mas se a quantidade de água for diferente da fornecida no coeficiente de solubilidade do soluto, o que você tem que fazer? Você vai fazer uma regra de 3 sem usar a quantidade de soluto no início. Sem usar a quantidade... Escutou bem, Capadócio? Sem usar a quantidade de soluto no início, usando somente a quantidade de água. Por quê? Porque você vai verificar o quanto essa quantidade de água que está no problema consegue solubilizar. Como assim, Binho? Explica direito? Explico. Olha aqui, ó. 18 gramas de NaCl em 30 gramas de água. Ah, a quantidade de água aqui está diferente. Concorda? Da quantidade de água que ele está me colocando aqui no meu coeficiente, que é 100 gramas de água. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Muito bem. Qual é o coeficiente dele? 36 em 100, não é isso? Então, escreveremos aqui, ó. 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Muito bem. 100 gramas de água consegue solubilizar 36, você concorda? Mas se eu tenho 30 gramas de água, eu vou conseguir solubilizar quanto? Então, eu corto aqui ó, o 0 com 0, certo? Vai ficar 36 vezes 3. Quanto é que é 36 vezes 3? Ó, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 108, certo? 108 divididos por 10, que vai ser igual a 10,8 gramas. O máximo que eu consigo solubilizar é 10,8. O teu X é o máximo que você consegue. Aí você compara com o que ele colocou. Ele colocou 18. Ele colocou mais do que ele pode.
Se ele colocou mais do que ele pode, vai ter corpo de fundo. Quanto, Binho? Então, ela vai ser saturada, aqui ó, saturada com corpo, não é isso? Corpo de fundo de quanto? Aqui ó, 18 menos 10,8. E quanto é que é 18 menos 10,8? Vai ser igual a 7,2 gramas, certo? 7,2. 6 gramas de NaCl em 20 gramas de água. Então, vamos lá. Qual é o coeficiente? É 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Mas qual é a quantidade de água que ele está me dando? Ele está me dando 20 gramas de água. 20 gramas de água, eu vou poder quanto? Então, x vai ser igual a 20 vezes 36, divididos por 100. Corto 0 com 0. 20, 2 vezes 36 vai dar 72, divididos por 10, 7,2 gramas. Ou seja, a quantidade limite de solubilidade dessa quantidade de 20 gramas de água que você tem é de 7,2. Responde para mim, quanto é que você colocou? Você colocou 6. Você colocou acima, igual ou abaixo do coeficiente de solubilidade? Você colocou abaixo, porque se ele pode 7,2, você colocou 6, você colocou menos. Logo, essa solução ela vai ser dita solução insaturada. Solução insaturada. Está abaixo do coeficiente. Então agora, ó, num estalo, eu vou apagar o quadro e a gente volta com curvas de solubilidade. É só conferir.